Bom, boa noite a todos. Vamos dar início então a mais uma partilha. Glória a Deus por isso. Hoje nós vamos para o capítulo 11 de João. Essa é a nossa saga agora do Siga o Mestre, dando continuidade. Vamos para uma história muito conhecida. Aqui tenho certeza que todos que estão aqui já ouviram essa história, já, já devem ter ouvido centenas de pregação a respeito. E vamos ver se Deus nos ajuda a extrair mais conhecimento e nos aprofundarmos ainda mais. Bom, recapitulando no capítulo 10, Jesus foi bem na lata, apontando ele como o caminho, a porta, como o bom pastor, e hoje ele vai levar os seus discípulos como que eu posso dizer, numa aula prática a respeito de quem ele é. Isso já no capítulo 11. Recapitulando, no começo da série de João Encontros, nós falamos que João, quando escreveu o seu evangelho, ele tinha como propósito mostrar que Jesus Cristo, de fato, é o Messias, é o Filho de Deus. Ele é a divindade encarnada e ele é o Salvador que o povo estava esperando. Então, ele registrou 7 sinais, cada sinais com a sua importância e cada sinal apontando para a missão de João em transmitir a sua mensagem. Transmitir a sua mensagem. E esse aqui é o último sinal que João retrata, que é a ressurreição de Lázaro. Eu havia comentado com vocês eu creio que na partilha passada, que alguns textos judaicos que apontam para alguns sinais que somente o Messias poderia fazer. Não é? Os judeus, eles possuem alguns livros que para eles também são considerados sagrados. Não só a Torá, o seu livro sagrado, que nós chamamos de Velho Testamento, né, a Torá, mas eles também levam em consideração como sagrado também vários documentos e vários escritos que são chamados de Talmud. Não sei se vocês já ouviram falar sobre isso. Textos, tradições que foram extraídas, interpretações das Sagradas Escrituras que os rabinos faziam para decifrar algumas coisas da fé, inclusive sobre o Messias. Apesar deles não falarem de uma maneira bem enfática nos textos sobre o Messias, algumas escritas deles apontam para essa missão e esses sinais, como por exemplo em um dos Talmudes que se chama Basli, olha que nome difícil aí. Depois, se vocês quiserem essas minhas pesquisas, eu vou mandar tudo lá no nosso grupo para vocês terem e salvarem lá, tá? É umas anotações que eu fiz aqui. Esse Talmud Basli dizia assim: durante a era messiânica ocorrerá a ressurreição dos mortos, um dos milagres mais aguardados. Todos os mortos ressuscitarão, exceto aqueles que negam a ressurreição. Então, o primeiro sinal que eles acreditavam que a era messiânica aconteceria era que o Messias traria a ressurreição dos mortos. Ah, e a gente pode perceber que, né, nessa trajetória de Jesus, nesses 3 anos que Jesus caminhou na Terra, ele pelo menos 2 vezes ressuscitou mortos. Lázaro e o 3. Verdade, a Stephanie me corrigiu. Na realidade, é 3 que foram citados. Boa. É a filha de Jairo, a filha de Jairo, o filho da viúva, certo? E Lázaro. Muito bom, verdade. São 3. Eu só estava lembrando do filho da viúva e de Lázaro, mas também tem a da filha de Jairo. Muito legal. Pelo menos 3 casos nesses 3 anos de ministério de Jesus foram registrados na Bíblia como a ressurreição de mortos. Mas também a gente pode pegar o texto em que Jesus, depois que ele morre, a palavra de Deus diz que os sepulcros se abrem e muitos mortos saem das suas tumbas e entram na cidade, deixando todo mundo apavorado.
Não sei se vocês lembram isso. Então, esse registro, essa interpretação de um homem chamado Midrash Sifrei, qual o nome do camarada? Era um rabino. Ele diz que um dos sinais da era messiânica era a ressurreição dos mortos. A outra descrição era cura, a cura de doenças. Os rabinos acreditavam que na época messiânica haveria muitas curas, muitos milagres. E num dos textos diz assim: o Messias trará a cura para os doentes e os deficientes. Então os olhos dos cegos serão abertos e os ouvidos dos surdos se abrirão. Os coxos saltarão como um cervo e a língua dos mudos cantará. Olha que interessante esse trecho de um dos escritos do Talmud. Então a gente percebe também que nos evangelhos Jesus realizou muitos sinais conforme eles registrou aqui. Outro registro interessante também é que eles falavam que o Messias traria um novo nível de entendimento espiritual e o mundo será cheio do conhecimento de Deus. A terra se encherá de conhecimento do Senhor como as águas cobrem o mar. Olha que interessante essa referência de como as águas cobrem o mar e como Jesus faz questão de se apontar como a fonte que jorra ou a água da vida. E durante todo o seu ministério, desde quando ele era criança, ele já mostrava um certo conhecimento e uma visão da fé apurada e mostrando, inclusive, algumas coisas mal interpretadas da fé daquela época. E aí, a último, tá? O último, ou melhor, vamos ficar com esses daí. Olha só que interessante. A gente então pegou três. Depois lá no grupo eu mando umas outras que eu marquei aqui. Mostrava que Jesus traria uma nova visão espiritual, um novo conhecimento sobre a fé. Ele seria um homem que viria cercado de milagres, ele realmente faria os coxos andarem, os mudos falarem, os cegos verem. Então, tudo isso Jesus fez, e o próprio evangelista João, no fim do seu evangelho, diz que Jesus fez muitos, muitos sinais que não caberiam em milhares de páginas, não é? Que não caberiam em milhares de páginas, mas eles só tinham registrados o que ele registrou para provar que Jesus Cristo é o Filho de Deus e o Salvador, na qual todos estavam desesperando. Amém? Essa pequena introdução, legal, muito bom. A Stephanie mandou aí para a gente aí as referências. Essa introdução faz-se necessária como um contexto aqui para o nosso capítulo 11. Então, se você puder, abre aí a sua Bíblia, o seu aplicativo, vamos ler juntos João capítulo 11. Enquanto vocês abrem aqui, vou dar as boas-vindas para o Rodrigo. A Suncena também entrou. Sejam bem-vindos, meus amigos. Vamos que vamos. Ah, João capítulo 11 diz assim: havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, de um povoado, do povoado de Maria e de Marta, sua irmã. Aconteceu que Lázaro ficou doente. Aqui, gente, vamos dar uma pausa, que se vocês. Hoje a gente vai pausar bastante aqui para dar um contexto maior. Hoje vamos tentar ser um pouquinho mais didáticos. Quando fala que Lázaro é de Betânia, a gente pode entender que era a Betânia que ficava em Jerusalém, 3 quilômetros de Jerusalém, ou ali da capital, não é? Na realidade, a Betânia que Lázaro morava não era essa Betânia perto de Jerusalém. Na realidade, essa Betânia ficava a 40 quilômetros de distância da onde Jesus estava. Jesus estava num lugar chamado Pérea e estava numa distância de 40 quilômetros que dava mais ou menos um dia de viagem. Isso é muito interessante. Então, marquem aí. Jesus estava a um dia de viagem da onde Lázaro e as suas irmãs se encontravam. Essa Betânia, eu falo isso porque eu já vi algumas pregações que falavam que Jesus estava muito próximo, estavam a poucos minutos, mas ele preferiu esperar. Na realidade, não. De fato, Jesus demorou muito mais tempo do que ele demoraria, de fato. Porém, essa distância era de 40
quilômetros, ficava do outro lado do Jordão. E essa Marta e Maria, a tradição e a igreja ligam para aquela Marta e Maria que estiveram na casa. Lembra daquele episódio em que Jesus estava ensinando, Maria estava aos pés de Jesus e a Marta estava toda alvoroçada, arrumando todas as coisas e etc, etc e tal. E de repente e ela chega e fala: Jesus, o senhor não se importa e tal, aquele episódio. Essa Marta e Maria desse episódio, a tradição e os pais da igreja também linkam para Marta e Maria, irmã de Lázaro. Então, provavelmente, isso inclusive prova essa amizade que Jesus tinha com essa família. Provavelmente era Marta e Maria desse episódio, então eles tinham uma conexão, uma proximidade e já carregavam algum conhecimento acerca de quem era Jesus. Isso prova, inclusive, por que as irmãs mandaram buscar Jesus, que é o que nós vamos ver nos próximos versículos. Maria, a irmã dele, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugava os pés com os cabelos. Isso aqui vai acontecer lá no capítulo 12, que João está já nos dando uma, como que eu posso dizer? Hã? Uma referência, um spoiler do que vai acontecer no capítulo 12. Então as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem amas está doente. E é legal aqui essa expressão, né? A quem o Senhor ama, né? Isso mostra que Jesus era um cara de relacionamentos, ele tinha amigos. Na realidade, Jesus ele não era um daqueles líderes místicos, né? Que não tinham tempo para relacionamentos, que não gostavam de aproximações, de estar perto das pessoas, né? Que eu sou muito ocupado, eu tenho. Não, na realidade, a Bíblia relata Jesus como uma pessoa relacionável. Jesus tinha relacionamentos, Jesus tinha amigos, Jesus frequentava festas de casamentos, Jesus foi chamado de beberrão, então Jesus gostava de jantares, de estar com seus amigos, e isso prova que, que Jesus é uma pessoa que quer relacionamento, que gosta desse relacionamento. E se nós colocarmos Jesus como Deus encarnado, como a imagem do Deus invisível, nós também podemos pensar e crer nisso, que o nosso Deus é um Deus relacionável. Apesar de ser o Criador de todas as coisas, o soberano Rei do universo, aquele que controla tudo e tem tudo em suas mãos, ele é um Deus relacionável. É por isso que na primeira série nós fizemos questão de dizer que o propósito eterno de Deus é habitar no meio da sua igreja, porque o nosso Deus é um Deus relacionável. E aqui o servo já começa expressando, inclusive, que Jesus amava os seus amigos. E aqui é um testemunho do servo. Creio que não foi a Maria que mandou o servo falar, os seus amigos que o Senhor ama, está clamando, não. O servo chega e disse: Senhor, aquele a quem amas está doente. Então, o amor de Jesus era visível, inclusive, para os servos daquela família. Versículo 4. Ao ouvir isso, Jesus disse: Essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. É interessante Jesus apontar que a doença não é para a morte, apesar de saber que o cara morreria, não é? Interessante essa visão de Jesus e o que ele quer ensinar aqui para os seus discípulos, porque pensa bem, ele está numa jornada com seus discípulos e de repente chega essa notícia e Jesus sabe que ele vai ressuscitar Lázaro. Vocês concordam comigo que Jesus já sabia que iria fazer? Eu acho que aqui a gente concorda com isso, certo? Apesar de ser 100% homem, ele estava conectado ali com o Pai, ele era 100% Deus, então ele sabia que iria ressuscitar Lázaro. Quando ele faz menção dizendo que essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, ele demonstra a confiança em saber o que iria acontecer. E todas as suas ações posteriores a isso é um ensinamento para os seus discípulos nessa jornada. Lembra que o tema dessa série é Siga o Mestre. Então, aqui os discípulos estão seguindo o Mestre e eles estão aqui recebendo uma notícia. E, de repente, essa notícia, Jesus já começa dizendo: essa doença não é para a morte, mas é para a glória de Deus. É legal ver Jesus apontar isso, né?
como circunstâncias que às vezes pode mudar todo o nosso cotidiano, também pode ser para a glória de Deus. É o que eu disse no encontro presencial, quando nós meditamos no capítulo 9. Não sei se vocês que não estavam presencial, se vocês assistiram, mas nós falamos que aquele cego de nascença, quando Jesus disse que a sua doença era para a glória de Deus, não é porque Deus é aquele ser que vai colocar uma doença numa pessoa só para aquela pessoa glorificá-lo. Não é isso que o texto está querendo dizer. É que toda oportunidade de desgraça e aonde há sofrimento, dor, angústia, inclusive maldição, pode ser usado para a glória de Deus se a igreja estiver lá. E nós, como discípulos de Jesus, aonde a gente passa, aonde a gente vai, nós temos o dever de levar a glória de Deus em meio a todas as circunstâncias que podemos encontrar. E aí Jesus continua. E aí continua o texto, versículo 5. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias aonde estava. Aí você pode falar, né? Eu disse para vocês que era um dia de viagem, certo? Um dia de viagem. Então, quantos dias o cara demorou para chegar aqui? Um dia, certo? Para chegar até Jesus, ele demorou um dia. Nesse trajeto, provavelmente Lázaro morreu. Então, um dia. Jesus demorou mais 2 dias para partir, 3 dias. Quando ele chegou lá, ele chegou no quarto dia. Esse quarto dia seria o dia do grande evento. Depois disse aos seus discípulos: Vamos voltar para a Judéia. Os discípulos disseram: Rabi, há poucos os judeus tentaram apedrejar-te, e mesmo assim vais voltar para lá? Jesus respondeu: O dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quem anda de noite tropeça, pois nele não há luz. E aqui Jesus ele faz uma referência sobre luz e trevas. E aqui o dia é como se ele estivesse apontando para ele mesmo, né? Quem anda comigo, quem anda de dia, esse não tropeça. Vocês precisam entender que vocês estão comigo e nada pode acontecer fora do meu propósito e fora daquilo que eu já tenho planejado para mim e para vocês. Olha só, isso aqui é uma lição maravilhosa, né? Tudo está debaixo do propósito de Deus. O nosso Senhor é o nosso Deus, é nosso Senhor e Salvador, e Ele tem todas as coisas debaixo do seu controle. Nada foge do seu controle. Então, Ele está querendo dizer: olha, se vocês andam de dia, ou seja, se vocês andam na luz, não se preocupem em tropeçar, porque vocês estão comigo. Agora, se vocês não estiverem em mim ou comigo na luz, vocês estão em trevas. Então, certamente vocês irão tropeçar. Ah, antes de eu continuar, alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Falar alguma coisa? Podemos tocar? Ah, hoje a minha amiga Regiane está aí, hein? A Regi tem certeza que quando puder já vai me ajudar aí também. Então vamos dar continuação aí. Ah, depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhes: Nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Os seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar, não é? Tentando fugir, né? Sabe? Tentando achar uma brechinha para escapar da missão, né? Não, senhor, já que ele está dormindo, deixa ele lá, deixa ele cochilar, deixa ele dormir, vamos picar daqui. Mas na realidade, Jesus e os seus discípulos, deixa eu ver, Jesus se referia à morte de Lázaro, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Por isso, lhes disse claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês, estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam. Contudo, vamos até ele.
E é interessante aqui que Jesus já dá um direcionamento para os seus discípulos, né? Que bom que eu não estava lá, porque se eu estivesse lá, certamente curaria Lázaro, e se eu curasse Lázaro, certamente vocês não veriam o sinal que vocês precisam ver. Essa ressurreição, ela vai quebrar todos os protocolos judaicos, e a gente vai falar isso mais para frente. Então, era necessário que isso acontecesse. E é interessante que eu fico imaginando a família enquanto isso, né? Nós vamos ver mais para frente que Marta vai até Jesus, encontra ele no caminho, enquanto isso Maria está lá aflita. Agora se coloque no lugar da família. Imagine você faz um pedido para o seu servo, fala, vai buscar Jesus. E aí o seu servo ele vai buscar Jesus. E quando ele chega lá, houve uma boa notícia, só que no caminho Lázaro morreu. E aí o servo volta e fala: Olha, Jesus falou que eles não precisam se preocupar, porque essa doença não é para morte. Aí a família vira: Mas como não é para morte se o meu irmão já morreu? Como que isso não é morte, sendo que a morte já aconteceu? Cadê Jesus? Por que Jesus não veio com você? E aí aquela aflição, aquela dor, aquela angústia, se coloque no lugar da família. Vai falar que não teve um momento na sua vida em que você se encontrou desse jeito. Não no sentido literário do luto, mas nos porquês da vida para tentar entender o que está acontecendo com você e às vezes até questionando a Deus o porquê disso estar acontecendo. Não é verdade? A gente se pega muito nisso, né? Porque a gente criou uma ideia e uma fé de que Deus é o nosso faz tudo. Então basta clamar e pedir, 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 dar-se-vos-á, não é isso que diz o texto? Batam e eu abrirei, peçam e vos será dado. O próprio Jesus disse isso. Mas por que então que em muitos casos, quando a gente pede, às vezes Deus não nos dá? Ou às vezes as nossas orações parecem não ser atendidas e a gente sofre com isso e se questiona e se pergunta, que por sinal é muito natural, né? Tem até uma música aí evangélica que diz, né, questiona ou adora, né? Não sei se vocês já ouviram essa música, questiona ou adora. É uma música aí que eles cantam que fala questiona ou adora. Só que essa questiona ou adora, na realidade, no contexto cristão, não existe, porque todo cristão, em um momento da sua vida, há de questionar a sua fé, há de questionar o Deus a qual serve. Porque tem coisas que a gente não vai entender mesmo, e não vai compreender, porque o nosso Deus, ele é muito superior e é muito maior à nossa compreensão. Não tem como entender a mente de Deus, não é isso que Paulo escreve? Ó a profundidade da riqueza e do conhecimento. Quem consegue entender a mente de Deus, não é? Ou o profeta, quando vai dizer, buscai ao Senhor enquanto se pode achar, no final desse texto, ele diz, porque os seus caminhos não são os meus caminhos, não é? E ele mostra que Deus é muito maior e superior a qualquer compreensão que eu possa ter sobre ele mesmo. Então, às vezes, a gente fica nisso e a gente tem as nossas crises mesmo, sabe? E é natural questionar, e nós vamos questionar. O homem na Bíblia Sagrada, que o próprio Deus deu testemunho dele, foi Jó. O próprio Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Não é assim, eu vou testemunhar da Tati. Não, a Tati é uma boa pessoa, uma gente boa. Não, é Deus. Imagine Deus olhar e falar: a Tati é uma serva boa e fiel. Vá lá, só não toque na vida dela e você vai ver que ela de fato é o que eu disse que ela é. Só que esse homem que Deus deu testemunho, ele questionou Deus o tempo inteiro no seu livro. Não questionando em si é, que Deus foi injusto, mas querendo entender o porquê Deus permitiu que tudo aquilo acontecesse. Há uma distinção aí, não é? E aqui, imagine você agora, você se coloca no lugar da família, o luto bateu na porta, era para Jesus estar aqui, ele não veio ele não veio com o nosso funcionário, e por sinal, quando você chegou com a notícia de Jesus, ele já morreu, mas Jesus falou que não é para morte, como não é para morte se o camarada está morto, não é? Como que não é para morte, sendo que o meu irmão já morreu? Será que ele vai dar uma ordem e daqui a pouco ele vai acordar? Enfim, vamos continuar no texto, para ver se o texto nos responde.
Alguém quer comentar alguma coisa? Falar alguma coisa? Não? Show de bola. Concordo, concordo totalmente. Uma mistura, né? Imagina, uma mistura de indignação, dor, é complicado, né? Por que que Deus não me ouve? Já que Ele nos ama tanto, já que Ele disse que nos ama, então por que que Ele não fez na hora e no momento em que eu precisava dele? E aí o versículo 17. Ao chegar, Jesus soube que Lázaro estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava a cerca de 15 estádios de Jerusalém. A minha Bíblia é 15 estádios, mas é uma distância de mais ou menos 40 quilômetros. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-la pela perda do irmão. E aqui, gente, um velório judaico e um momento de luto, muitas pessoas vinham fazer a média, aparecer, consolar, mais ou menos como é os nossos velórios hoje. Quem tem família grande sabe que os velórios, não é? A TM tem uma família grande, né, Ti? Então vem muita gente, vem pessoas. Então lá tinha todo tipo de gente. Imagine vocês, tinham religiosos, tinham parte da família, tinham sacerdotes, tinha todo tipo de gente lá. A multidão estava todos presentes lá. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrar-se com ele, mas Maria ficou em casa. Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse aqui, o meu irmão não teria morrido. Todavia sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Jesus lhe disse: O seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: Eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição, no último dia. Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E aí, obrigatoriamente, nós não podemos passar reto se não fazermos uma pausa aqui. De fato, precisamos fazer uma pausa aqui, que é maravilhoso. Então, nesse momento de indignação, de luto, de tristeza, soube, a Marta soube que Jesus estava chegando. Ela nem esperou Jesus e ela já foi correndo atrás de Jesus. E quando ela chega até Jesus, é interessante isso, que por mais que ela estivesse indignada, com dor, de luto, ela tinha uma profunda confiança e entendimento sobre Jesus impressionante. Primeiro que ela chega até Jesus questionando Jesus, mas trazendo um consolo que o próprio Jesus lhe daria. Sabe, é tipo assim, ó, eu conheço tanto Jesus que eu sei que se eu chegasse e falasse isso para ele, eu sei que provavelmente a sua resposta seria essa. Eu sei que ele tem solução para tudo, por mais que a gente não entenda. Então ela já chega dando isso a entender. Ela fala assim: olha, se o senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Todavia, sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. Só que no versículo seguinte, quando Jesus fala da ressurreição, o que ela estava pedindo para Deus não era a ressurreição do seu irmão. Porque quando Jesus disse para ela assim: Olha, o seu irmão vai ressuscitar, ela já logo linkou com a ressurreição do fim dos tempos. Ela não estava esperando que o que o que Jesus iria pedir para Deus era a ressurreição do seu irmão, mas o que ela pediu para Jesus ali, talvez a solução, e aí eu posso conjecturar numa licença poética, talvez era uma solução para a dor e o estado que aquelas pessoas se encontravam. Ela queria talvez um conforto, talvez uma ação de Jesus que trouxesse alegria, talvez uma boa palavra do mestre, talvez uma ação que tirasse do coração dela toda essa incerteza, dor e luto. E aí Jesus, ele dá uma resposta, gente, maravilhosa, que ele diz assim, olha, eu sou.
Essa expressão eu sou, poucas vezes o João usou ela nas Sagradas Escrituras. Esse eu sou é aquela totalidade do que isso significa, desde que nós estamos estudando, desde lá da mulher samaritana, lembra? Quando a Rede nos trouxe aquela, aquela exposição sobre a água da vida, quando ele fala eu sou, eu sou. Esse eu sou é uma expressão usada somente para o próprio Deus. Então, quando ele fala eu sou a ressurreição e a vida, ele não está querendo dizer apenas que ele pode ressuscitar alguém e trazer vida para alguém. Ele está querendo dizer que ele é toda a ressurreição possível e ele é toda a vida possível que alguém possa ter. Ele está querendo dizer que a totalidade do que pode ser a ressurreição e a totalidade do que pode ser vida e trazer vida está nele. Eu sou a ressurreição e a vida. Ou seja, a ressurreição pós-morte, a eternidade, ou melhor, o corpo glorificado daqueles que ressuscitarão nos últimos dias, a plenitude, a grandeza do que isso pode significar. Ele diz: Eu sou. É por isso que quando Paulo escreve aos Colossenses, ele deixa isso muito bem claro. Muito bem claro, é muita redundância, né? Ele deixa bem claro isso. Ele fala que todas as coisas foram criadas por intermédio dele e ele sustenta todas as coisas. Tudo é para ele, tudo é dele, tudo se move nele. Quando Paulo escreve a carta aos Colossenses, principalmente, se eu não me engano, do capítulo 1 ao 3, ele fala: ele é a plenitude de toda a criação, ele é a imagem do Deus invisível. Nele foram criadas todas as coisas, tanto no céu como na terra. E parece como se Paulo estivesse conectado com João, porque João, lá no capítulo 1, diz: no princípio era o verbo era Deus, e o verbo no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele e tudo que foi feito por ele. Sem ele, nada do que foi feito poderia ser sido feito. Boa, é um ótimo hino, um ótimo louvor esse do Projeto Sola Colossenses 3. Então, é maravilhoso. Então, quando Jesus diz assim, olha, eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo tudo que isso possa significar para vocês sobre ressurreição, eu sou. E tudo que vocês podem imaginar e crer do que é ter vida e o que é viver está em mim. É por isso que no capítulo 10 nós dissemos que a porta é ele, porque é ele que nos leva à profundidade de Deus. Ele é que nos traz vida e a ressurreição. E aqui ele mostra que a morte não pode nos parar, porque ele fala: aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Não que automaticamente, quando eu morrer nos meus 115 anos, eu quero viver mais ou menos isso daí. Quando eu morrer lá nos meus 115 anos, quer dizer que eu vou fechar o olho e já vou acordar. Não. Ele está querendo dizer que quando nós fechamos o olho para essa morte terrena, vamos abrir os olhos para a eternidade. Ele está querendo dizer que a morte não é. Ô, Stephanie, me ajuda aí, pensou? Viver até os 115 anos comigo? Ó, belezinha. A Stephanie já tá até me cornetando aí, gente, ó. 115 anos, nós vamos ver 115 anos. Então, Jesus, ele tá dizendo isso. Ele tá falando ainda que morra, viverá. Ele tá querendo dizer que lá, sabe aquela passagem que diz que o último inimigo a ser vencido é a morte? Quem já viu isso? Minhas Minhas amigas da Bíblia aí acham essa referência, depois joguem aí para as pessoas anotarem. O último inimigo a ser vencido é a morte. É um texto que diz isso. Só que em Jesus, a morte já foi vencida. A morte já foi vencida. E Jesus, quando diz isso daqui, ele já está, inclusive, apontando para o que ele iria fazer depois da crucificação. Porque ao terceiro dia, Jesus ressuscitou. E quando ele ressuscita, ele vence a morte. Então, nem a morte pode parar mais a igreja. Nós não podemos ser vencidos pela morte. Obrigado, Tieme, pela referência. Por isso que Paulo escreve: ó morte, onde estão as suas correntes? Onde... Porque a morte já não tem mais poder para aqueles que estão
em Jesus, porque é em Jesus que está a fonte da vida e todo o poder de ressurreição. É por isso que quando a gente aceita Jesus, como o próprio Jesus disse para Nicodemos, é necessário nascer de novo, é como se fosse esse ato de ressurreição, porque quando a gente entra em Jesus, acontece uma metanoia, a gente nasce de novo, uma nova vida, uma ressurreição melhorada. E esse nascer de novo nos coloca numa outra dimensão, num outro mover. É por isso que quando Paulo escreve a segunda carta de Timóteo, para Timóteo, quando ele vai tratar da sua própria morte, Paulo fala com alegria. Imagine você estar relatando para o seu pupilo morte. É o seguinte, eu estou prestes a morrer, minha condenação já saiu, eu vou ser eu vou ser morto e tá tudo certo, esse é o meu fim. Imagine você relatando isso. Talvez eu estaria desesperado, meu Deus, eu queria viver 115 anos e eu tô aqui com 33 e eu fui condenado à morte, eu vou morrer, eu vou morrer. O próprio apóstolo Pedro, quando ele foi para o cárcere, aquele sono profundo que ele teve foi de desistência da vida. Não é que ele estava confiante, é que ele estava tão certo de que iria morrer e ele estava tão chateado que ele dormiu de uma maneira profunda. Agora imagine Paulo relatando a sua morte com alegria. Leia você, se você puder, a primeira e a segunda carta que Paulo escreve a Timóteo. Ele relata a sua morte como alegria, como lucro, como ganho, como um novo começo. E aí a gente traz as reflexões, inclusive, do próprio sofrimento. Porque o que essas mulheres estavam passando realmente é dolorido e é luto. Como eu disse, os questionamentos virão para todos os crentes. Ninguém sairá livre dessa terra sem questionamentos. E tenho certeza que o apóstolo Paulo e outros tiveram seus questionamentos. Ou, como eu anotei aqui, será que o próprio apóstolo Paulo, quando ele disse, miserável homem que sou, porque eu quero fazer as coisas boas e não consigo, eu quero fazer as coisas e não quero fazer as coisas más e essas eu não. Será que ali não era um questionamento também de Paulo? Só que quando a gente está em Jesus, talvez as respostas não é o que a gente quer, não é o que a gente espera. Talvez o seu luto não vai terminar em ressurreição. Talvez a sua enfermidade não termine em cura. Talvez as aflições demorem um pouquinho mais, demore 4 dias a mais. Só que nós temos uma fé, uma esperança que Jesus estaria conosco em todos os momentos da nossa vida. Porque a nossa fé não é pautada no que Jesus pode fazer, mas é pautada em quem de fato ele é. Então, por mais que eu não entenda e não saiba quem Deus, o que Jesus quer com todo esse sofrimento, com toda essa angústia, ele tem algo melhor e maior para todos nós. É por isso que a palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E quando diz todas as coisas, inclusive as coisas más. Porque Deus, ele age em todas as coisas. E o nosso Deus, o grande eu sou, o próprio Jesus, o nosso Rei, Senhor, quando ele diz eu sou, de fato ele é tudo que nós precisamos e toda a plenitude que a gente precisa ter, inclusive vida e ressurreição. É por isso que nós somos uma igreja de novos começos. A gente prega novos começos, que você pode ser restaurado, que você pode ter uma nova vida, que você. Por que que a gente prega isso? Porque o nosso grande eu sou nos disse isso. E ele nos disse que não é uma meia mudança, que você pode simplesmente abandoná-lo. Não, porque ele fala que as suas ovelhas ele não perde nenhuma. Não é isso que está lá em João 10? Mas é uma restauração completa. Um processo, uma jornada. Lembra o que eu falei na primeira partilha, que nós estamos numa jornada, num caminho? Então, é esse caminho, é esse processo que Deus vai trabalhando, vai operando e vai mudando, que precisa ser mudado e transformado e restaurado. E aí ele vira para ela e diz: e todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá eternamente. Você crê nisso? E ela respondeu: sim, Senhor. Eu creio que tu és o Cristo, o Filho de Deus,
que devia vir ao mundo. Depois de dizer isso, foi para casa. Chamou Maria, sua irmã, e disse-lhe: O mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o havia encontrado. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus e os que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Quando Maria chegou ao lugar onde Jesus estava e o viu, prostrou-se prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, o meu irmão não teria morrido. E aqui é um dos momentos mais marcantes dessa narrativa, né? Porque Jesus viu que Maria chorava, bem como todos os judeus que a acompanhavam, ficou profundamente comovido e perturbou-se. Irmãos, pensa que maravilha. O Verbo encarnado que se preocupa com o que as pessoas estão sentindo. E aí Jesus no 34 disse: Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem ver, Senhor, responderam. E aí o versículo mais curto de toda a Bíblia Sagrada. Jesus chorou. E é legal isso, né? Porque Jesus ele prometeu estar conosco, não somente resolvendo todos os nossos problemas, não foi isso. Mas quando ele disse que estaria conosco, ele também compartilha também das nossas dores e das nossas aflições. E é legal aqui que Jesus chorou. Gente, vocês já pararam para pensar? Jesus já saiu da cidade, da região de Pérea, sabendo que iria ressuscitar Lázaro, sim ou não? Sim. Sabia o que iria ser feito, porque a resposta que ele deu a Maria tinha um duplo sentido, tanto da eternidade como do que ele iria fazer, sim ou não? Sim, beleza. Beleza, então, top. Por que que Jesus chorou, gente? É interessante isso, né? É uma pergunta, é interessante. Eu vi aqui que vocês postaram aqui, né? Uma das maiores dúvidas que vocês tinham. Exato, porque ele amava Lázaro, né? E não só por causa desse amor, é porque quando Deus criou o ser humano, sim, da família, e não só da família, né? De todos aqueles que estavam ali cercados, ele se perturbou. Eu tenho para mim que quando Deus criou o ser humano, ele não criou para a morte. Vocês concordam? Deus não criou o ser humano para a morte. Quando Deus criou o ser humano, ele criou para que o ser humano vivesse eternamente, na qual ele pudesse viver no meio da sua criação. Só que o homem escolheu a morte. E há dois episódios que Jesus chora. Sim, sim, sim. Dois episódios registrou a morte de Jesus. Vamos ver se vocês estão lembrados. O primeiro foi quando Jesus chega em Jerusalém. Quando ele olha para Jerusalém, o que que ele faz? Jerusalém, Jerusalém, como eu queria juntar vocês como uma galinha junta os seus pintinhos, mas vocês me rejeitaram. Então ele chorou. E a outra vez que registra o choro de Jesus é numa situação de morte. Apesar de ser Deus, o próprio Jesus, ele tinha os sentimentos humanos. Ele estava aqui em plenitude. Quando ele olhou o que a morte pode fazer com o ser humano, e quando ele viu que a rejeição levaria Jerusalém para a morte, as pessoas que o rejeitaram seriam levados à destruição, a natureza de Jesus sentiu essa dor. É quando Moisés registrou, por exemplo, no Velho Testamento, ele registrou assim, ó, e Deus se arrependeu de ter criado o homem, isso antes de Noé. Lembram dessa parte? E Deus se arrependeu. Só que Deus se arrepende do que faz? Deus já não sabia que. Não.
Mas o sentimento que foi transmitido ali para Moisés era tão incompreensível para Moisés que ele não pensou outra coisa a não ser a morte, a desistência ou a decepção da criação. Agora vamos pegar Jesus. Jesus ele está aqui, ele está encarnado, ele tem todos os sentimentos possíveis, mas ao mesmo tempo ele é Deus. Então, tudo que pode trazer de perturbação em saber que a morte causa tanto sofrimento e que aqueles que o rejeitou seria condenado e destruído, esse sentimento refletido em tudo aquilo que Deus queria demonstrar e que Jesus estava sentindo, não teve outra sensação a não ser chorar. É como se esse choro de Jesus não foi apenas pela dor, pelo sentimento de amar Lázaro e ver a família sofrer, mas é de ver o que a morte pode causar no meio das pessoas. E o próprio Jesus, que fala de vida eterna, uns versículos acima para Marta, também poderia ter visto que aquele povo que estava sofrendo pela morte de Lázaro também sofreria a dor da morte eterna. Isso é uma conjectura. Isso não está claro aqui na Bíblia, logicamente. Mas o texto pode nos indicar isso. Que quando Jesus contemplou o que a morte pode fazer e o sofrimento que ela causa, Jesus chorou. E esse choro pode significar diversos sentimentos ligados ao perturbou-se, porque ele ficou perturbado aqui, certo? Você pode chorar de raiva? Quem já chorou de raiva aqui? Eu também já chorei de raiva já. Quem já chorou de tristeza aqui? Acho que todos nós, né, já choramos de tristeza. Agora um bom, quem já chorou de alegria? Tá vendo? Agora junta todos esses sentimentos, o que traria a você? Choro, chorou. Jesus chorou porque estava perturbado com a dor. Jesus chorou com o que a morte causaria. E Jesus chorou porque ele saberia que tudo aquilo que estava acontecendo seria para a glória de Deus. Hein, gente? Top? O que vocês acharam disso? Tá, tá dentro? Tá dentro? E aí, Rodrigo, Tati, deu para dar uma clareada nessa dúvida que vocês sempre tiveram? Amém? Então vamos finalizar a leitura aqui, irmãos. Só falta 2 minutos para as 9 já. Passa rápido demais. Jesus, outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada na entrada. Tirem a pedra, disse ele. Marta, irmã do falecido, disse: Senhor, Senhor, já está difícil a situação aqui. O cadáver já está fedendo, já está ali 4 dias. Jesus disse: Não lhe falei que se você crer, verá a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que está aqui, para que eles creiam que tu me enviaste. Jesus querendo mostrar sempre a sua conexão com o Pai, que tudo aquilo que ele faz. E naquela época, gente, a oração para o povo judeu era muito sagrada. É até hoje muito sagrado. A gente não valoriza tanto a oração, confesso, mas para o povo judeu a oração é extremamente sagrada. E é até um tapa na nossa cara, porque a religião muçulmana leva a oração com uma certa rigidez e disciplina absurda. Então, a oração para eles era muito importante. Para o judeu, falar com Deus era sacrilégio, era tipo blasfêmia total, por exemplo, era levantar e falar com Deus e fazer aquilo que Deus não quer que você faça. Então, era uma blasfêmia total. Sabe aquelas orações que a gente faz, Senhor, se o Senhor fazer isso por mim, prometo, Pai, olha, prometo que vou fazer isso. Sabe essas promessas que a gente faz de, é, isso acontece muito. Ô, Rodrigo, e eles têm o costume de levar, inclusive, os seus tapetes aonde eles vão. Eles fazem isso mesmo, cara. Se dá a hora de orar, eles param onde tiver que parar
Se tiver no elevador, eles ajoelham no elevador mesmo. Se tiver em qualquer... Os caras são bem disciplinados e sempre orando em direção a Meca. Olha só que interessante. Os judeus também creem muito na oração e eles oram também de maneira bem sistemática. A gente é meio falho na oração, né? Nós acho que pode orar de qualquer jeito, assim. Não estou dizendo que Deus não nos ouve, Deus nos ouve de qualquer jeito, né? Tanto deitado, de pé e tal. Só estou querendo dar uma comparaçãozinha aí, né? Só para dar uma pegadinha no pé de vocês aí, mas é nada demais. Mas aqui os judeus levavam muito a sério a oração. Então, quando Jesus levanta e começa a falar com Deus, opa, sacrilégio. Dependendo do que ele fizer aí agora, a partir do momento em que ele está se direcionando a Deus, o grande Yahvé, agora, tudo que ele fizer, a partir desse momento em que ele fala com Deus, a partir de agora, vai nos dizer quem de fato ele é. Então, Jesus faz essa oração de propósito. E aí ele termina de fazer essa oração e ele diz: Lázaro, vem para fora. E aquele que havia morrido saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto em um pano. Jesus lhes disse: tirem as faixas, deixe a faixa dele e o deixem-no ir. Olha que absurdo. Jesus cumpriu mais um sinal que era registrado pelos rabinos sobre o Messias. Por isso que eu comecei lendo aqueles trechos rabínicos, né, aquelas passagens da Talmud. Porque aí você pega as outras ressurreições, os outros momentos de ressurreição, tanto da filha de Jairo como do filho da viúva, quando Jesus ressuscitam eles, Jesus pede descrição daquele momento, certo? Vocês concordam comigo? A passagem, ele pede para a família, olha, não conte para ninguém, pede para Jairo também manter a descrição. Só que aqui tem tanta gente aqui que Jesus já agora demonstrou abertamente. Agora não tem essa mais de cobrir. De fato, eu acabei de falar com Deus e ressuscitei um morto. Vocês querem provas maiores de quem eu sou? Só que é aquilo que a gente fala, né? Os judeus, mais uma vez, taparam os ouvidos, fecharam seus olhos, e ao 45, muitos judeus que tinham ido visitar Maria, vendo que Jesus fizera, creram nele. No entanto, alguns deles foram contar aos fariseus o que Jesus tinha feito. Então, o chefe dos sacerdotes e os fariseus convocaram uma reunião no Sinédrio. O que estamos fazendo? Perguntaram. Aí está esse homem realizando muitos sinais milagrosos. Se o deixarmos, todos crerão nele. Então os romanos virão e tomarão tanto o nosso lugar como a nossa nação. É interessante isso daqui, né? Os caras não estão preocupados com quem está sendo ressuscitado, eles estão preocupados é com seus status, né? Com medo dos romanos virem para cima deles, né? No entanto, um deles, chamado Caifás, que naquele ano era o sumo sacerdote, tomou a palavra e disse: Vocês não sabem nada. Não percebem que é melhor que um morra pelo povo e que não pereça toda a nação? Ele não disse isso de si mesmo, mas, como era sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus morreria pela nação judaica. E aqui é aquele caso, né? Sabe quando Deus usa a mula para falar com Balaão? Então, pronto, usou o sumo sacerdote para profetizar acerca de Jesus. E não somente por aquela nação, mas também pelos filhos de Deus que estão espalhados para reuni-los em um só povo. E assim, daquele dia em diante, resolveram matá-lo. Por essa razão, Jesus não andava mais publicamente entre os judeus. Em vez disso, retirou-se para uma região próxima do deserto, para um povoado chamado Efraim, onde ficou com seus discípulos. Ao se aproximar a Páscoa judaica, muitos foram daquela região a Jerusalém a fim de participar das purificações cerimoniais antes da Páscoa. Continuavam procurando Jesus e no templo perguntavam uns aos outros: O que vocês acham? Será que ele virá à festa? Os chefes dos sacerdotes e os fariseus, porém, tinham ordenado que, se alguém soubesse onde Jesus estava, o denunciasse para que pudesse prendê-lo. Amém, gente?
Ufa, matamos aí o capítulo 11, hein? Graças a Deus por isso. Próximo episódio é uma continuação do acontecido que gerou. E aí eu não sei se eu vou conseguir terminar em uma partida só, o capítulo 12. Porém, vamos, vamos dar nossa sequência aí, gente. Foi bênção. E aí, alguma pergunta? Ah, vocês ficam muito calados, hein? Vocês têm que falar mais aí, perguntar. Ô, Léo, aproveitar que Diga-me. aproveitar que eu tô aqui, eu vou falar, né? Eu tinha mandado uma mensagem pro Rodrigo e a Tati, é Tati, né? No particular, mas era no grupo. A hora que você estava falando sobre os muçulmanos, né? É, a gente admira, né? Como você falou, a disciplina, enfim, o zelo que eles têm nessa oração, que eles fazem 5 vezes ao dia, né? É uma determinada oração lá. Mas o conselho de Paulo para nós é orar sem cessar. É ainda exige mais de Mais nós, sério, né? entendeu? Então, tem essa diferença, né, na religião e na religiosidade. É muito importante. Mas sobre esse capítulo que a gente estudou hoje, agora vai começar a preparação de Cristo para a crucificação, né? Então, essa ida dele aqui, você vê como que Deus é soberano. Tinha que ter acontecido isso porque realmente ele falou, né? Ele falou lá no começo, para que Deus fosse glorificado. E muitos ouviram falar de Jesus, né? Muitos viram esse milagre e creram em Jesus. E agora Jesus começa a seguir para a cruz, para aquilo que era o propósito dele, né? Graças a esse acontecimento também, porque Caifás aí já deu a letra, né? Mas a gente vê na Bíblia essa soberania de Deus, né? Deus agindo em todos os acontecimentos. Acho muito E interessante é, isso. e é legal que é bem isso mesmo que você falou. Tudo o que aconteceu no capítulo 11 era para preparar agora o início do fim. Só que é muito legal que a partir de agora há uns discursos de Jesus que são chave para a nossa fé. E a gente vai perceber que por causa de algumas ações de Jesus, os próprios discípulos não entenderam isso, né? Só que o fato da ressurreição animou os discípulos de uma tal maneira que Jesus precisou se retirar de novo, não só pelo fato de que ele seria morto, mas era uma preparação. E é isso, cara. Essa é a ideia do siga ao mestre. Manja, Hum. ele é o bom pastor, ele agora levou para um momento épico, né? E agora nós vamos segui-lo no seu momento de intimidade, o seu preparo para aquilo que ele precisa fazer. E eu oro a Deus para que nesse momento de intimidade, de conversas com Jesus, a gente da partilha possa se tornar mais íntimo dele também. A ideia é essa. Siga o mestre. E nós vamos seguir o mestre onde quer que for. E nós vamos seguir o mestre aqui no seu preparativo, nós vamos seguir o mestre na sua entrada triunfal, mas nós vamos seguir o mestre também no seu momento de agonia, de dor, de comunhão com seus discípulos. E essa é a intenção e louvo a Deus por isso. E o capítulo 11 não teve jeito. Precisava ser desse jeito mesmo. Por quê? Porque é o início mesmo desse fim, né? E é isso que a gente vai tentar fazer nessa nossa jornada aqui de siga ao mestre. Agora aqui, ó, ah, e na sua volta, glória a Deus. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo, Rodrigo. Às vezes a nossa oração é como se fosse uma conversa com Deus, né? E na realidade, esse orar sem cessar, que Paulo nos ensina, é esse momento de intimidade, uma conversa sincera, é você saber que não tem o que você esconde, não tem como esconder nada de Deus, então tudo que você fala com Deus é importante. Ó, a Tieme está pedindo aqui para todo mundo, oxe, para todo mundo que está aí, abrir a câmera. Ah, eu vi aqui que falta a Sucena e Vini. Olha, nem tinha visto que o Vamos, Vini entrou. Stephanie. Vamos, Stephanie. Vini, me perdoa, cara, nem vi que você entrou. Deus abençoe você. Abram Entrei aí meio a câmera. atrasado aí.
Não, mas que bom que você está aqui, cara. Vini, Açucena, se puder também, Açucena, abre a câmera aí para a gente tirar aquela A gente tirar fotinha. um print. Pera aí, galera. Será que a Sucena e o Vini vai liberar a câmera? Abre aí, Vini. Abre aí, Açucena. Eu vou avisar, tá? Quando for tirar. Ó, o Vini tá cantando, coitado, cara. Ô, Desculpa aí. Vini. Tudo bem. Que sacanagem, né, cara? Aí não dá. Bom, gente, sorri aí pra câmera. Isso. Toma aqui o fone aí. Eita. Segura mais uma. Arrasou. Gente, eu vou marcar vocês, tá? No print. Aí gostaria muito que toda partilha a gente fizesse isso só para ir registrando também, sabe? Fazer aquela retrospectiva. E também para animar a galera, né? E enfim, compartilhar nas redes sociais e tudo mais. Dá sequência, Léo. Não, é só isso mesmo. E se vocês quiserem também compartilhar a gravação com alguém, mande o link para quem vocês queiram compartilhar a gravação, tá? Vamos fazer esse servicinho de formiguinha, vamos mandar para as pessoas, convidar todo mundo Falando, que quer convidar. falando nisso, aproveitando, seria interessante postar num canal no YouTube? O que vocês acham? Disponibilizar esse material num Com canal da partilha certeza. dos cria, fazer playlist. Acho que facilita, né? Para todo Eu mundo. acho legal. Acho top. Tá. Eu vou começar Ô, baixando o conteúdo e subindo, tá? Vai demorar um pouquinho, mas vai dar certo. É bom que a gente não corre risco de perder, né, as gravações, né? Vai que acontece algum Exatamente. Exatamente. computador, coisa aí, Uhum. fica lá Sim. registrado. não, eu acho. E aí, pô, aqui, em nome de todos nós, agradecer a TM aí que faz esse trabalho de mídia para nós aí, TM, Deus abençoe sua vida. Ela que tem feito esses cortes. Eu sei que é muita correria, às vezes a gente pede as coisas para a TM, aí depois eu fico pensando, Senhor, coitada da TM, a vida dela é uma correria. Mas enfim, A Deus TM tem Falando, abençoe sua vida. 32 horas no dia. falando Trinta e Então, duas nisso, horas. galera, eu não esqueci do resumo. Eu só vou arrumar um jeito melhor de resumir, porque eu tô sem tempo para desenhar, mas vai sair o resumo, tá bom? fique em paz, minha amiga. E que Deus te abençoe, viu, por esse trabalho que você faz aí de É a mídia pela. Barbie mil e uma profissões lá. É, mas é isso aí, gente. Deus abençoe a vida de vocês. De mim, tá encerrado. Você quer falar mais alguma coisa, dona Tieme, Regiane? Se vocês quiserem falar mais alguma coisa, Stephanie. A Tati também, se quiser falar alguma coisa, o Rodrigo. Ah, amém? Então, vamos. Olha só, quando eu li aqui a mensagem aqui, ó, Tati, Rodrigo, quando eu li aqui, eu li até rápido, assim, eu entendi que vocês iam fazer a oração, ó. Oração agora do término, ó. Acho que é uma boa, hein? O que vocês acham, gente? Vocês poderiam orar para terminar para nós hoje? O que vocês acham? Dá para Eu, a- soltar o som? eu acho Amém? que sim, hein? Olha, nunca ouvi a voz do Rodrigo. Oh, meu Deus. Deixa eu só testar como é que tá o som, tá bom? Dá para ouvir? Tá ótimo. Dá Show pra de ouvir? bola. Então, vamos lá, gente. Meu Deus, muito obrigado por essa partilha de hoje. Foi abençoada. Eu tenho certeza que o Senhor tocou o coração de muita gente aqui. Como foi dito, questionamentos, dúvidas, elas surgem e o Senhor está aqui para tirar elas de nós. E é isso, meu Deus, que a gente continue firme na sua fé, que a gente continue firme no seu caminho e abençoe todos nós, todos os dias. E é isso. Obrigado. Amém. 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 Amém, gente. Deus abençoe. Amém! Tchau. Boa noite a todos. Amém. Galera, Valeu! tchau. Fiquem com Tchau, Tchau, Deus. tchau. tchau.